quando Cristo ressuscita, e aí volta a ver os seus discípulos, tem o primeiro momento ele não vê todos. E um dos que ele não vê é Tomé. Tomé foi discípulo de Cristo. Após essa experiência, Tomé vai e funda a sua igreja na região da Índia. Séculos depois, quando o cristianismo vai oficialmente chegar na Índia, já haviam igrejas cristãs lá fundadas pelo próprio apóstolo Tomé. Mas Tomé, primeiro, os apóstolos contam que Cristo havia voltado num momento em que Tomé não estava ali. E Tomé fala: eu não acredito, eu só acreditarei quando as minhas mãos tocarem as chagas de Cristo, e quando com o meu dedo eu enfiar onde a lança entrou, só então é que eu acreditarei que o Cristo está ressuscitado, que Cristo ressuscitou. E aí, então, há um momento em que eles se reúnem para comer, as portas estão fechadas, mas Cristo aparece ali no meio. E aí ele chega para Tomé e fala: então toque. Você não queria tocar nas chagas? Toque nas chagas. Tocou nas chagas? Jesus, aliás, é isso que o apóstolo João fala. João capítulo 20, versículos 27 a 29, diz assim: Jesus disse então a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ela aqui do meu lado. Pare de duvidar e creia. Então disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé, quando fala Senhor meu, né? Senhor em grego é Christos, Cristo meu, Deus meu, ele reconhece que aquele homem que estava ali no meio, com aquelas marcas, era efetivamente Cristo. Então Jesus disse a Tomé: porque você me viu, você creu? Felizes são os que nem me viram e creram. Duas preciosas lições. Paulo fala de um homem que vai ao terceiro céu e fala: a minha glória não está em ter ido ao terceiro céu, a minha glória está em ter um espinho na cara, em ter algo que me machuca e que eu oro a Deus e Deus responde: não vou tirar porque a minha graça te basta. Tomé precisou ver para crer e Jesus fala: muito mais feliz é quem nem sequer viu, mas mesmo assim creu. Talvez você nunca tenha ido ao terceiro céu, eu nunca fui ao terceiro céu, e nem por isso a minha fé é menor do que a fé do apóstolo Paulo ou a fé do apóstolo Tomé. Por quê? Porque Jesus disse: é muito mais feliz aquele que nem sequer precisou ter uma experiência, mas mesmo assim creu. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para o apóstolo Paulo, e especialmente quando eu olho para Jesus, você já parou para pensar nisso? Que o corpo de Jesus foi restaurado, ele estava em um corpo glorioso, mas mesmo assim as marcas ficaram, mesmo assim as cicatrizes estavam lá, e inclusive a chaga estava aberta, e eu já coloquei aqui um quadro do Caravaggio, eu vou pôr de novo esse quadro do Caravaggio mostrando a incredulidade de Tomé. Está lá a mão de Cristo com a chaga, e Tomé enfiando literalmente o dedo onde a lança entrou. Isso por quê? Porque há na história o precioso ensinamento. Deus restaurou em glória o corpo de Cristo. Cristo tem um corpo corpóreo, tanto que Tomé toca nele, né? Permite que Tomé toca o corpo, mas veja que a preciosidade aqui está, de que Deus não tirou de Paulo o espinho na carne e não tirou de Cristo as chagas. Elas talvez não doam mais, elas talvez não incomodem mais, mas são cicatrizes, são marcas que permaneceram mesmo no corpo glorioso. Eu creio que quando chegarmos no céu, nós vamos olhar para um homem cuja pele era toda cheia de cicatriz, como se fosse quase uma queimadura. Esse homem é Jó. Jó teve todo o seu corpo tomado por feridas e no fim das contas era um homem riquíssimo e no fim das contas ele tinha um caco de telha para se coçar. Eu acho que Deus não restaurou plenamente a sua pele no sentido de transformar aquela pele como uma pele de pêssego, como a gente brinca, como um bumbum de neném, uma pelezinha bem lisinha.
Deus manteve as chagas de Jó, Deus manteve as chagas de Cristo, Deus manteve em algum lugar, de algum modo, o espinho na pele de Paulo. Por quê? Porque essas são marcas da glória de Deus. Não sei quantas cicatrizes eles vão ter. O que eu sei é que essas cicatrizes não doem mais. A dor que havia ali foi transformada na glória de Deus. E essa dor que havia ali é a transformação dessa dor em glória, essa transformação mas a manutenção dessa cicatriz é o grande testemunho da vida deles. A razão da existência da vida de Paulo é justamente esse espinho na carne, porque essa é a lembrança viva da atuação de Deus. Experiências com Deus são muito incríveis, são ótimas, são maravilhosas, nós não devemos rejeitá-las. Se Deus nos der uma experiência, bem-vinda seja, mas a perseverança na fé não deve ser firmada em experiências, deve ser firmada justamente na glória resplandecente de Deus sobre cada uma das nossas dificuldades.